Talvez nós estejamos vivendo numa realidade paralela há bastante tempo. Talvez tenha sido assim sempre, como se estivéssemos num jogo de videogame em que algumas coisas fossem acontecendo em paralelo e de repente essas linhas se cruzam. Eu tenho uma visão de que a economia, por exemplo, é quase que um mundo paralelo onde algumas questões acontecem e que a gente não consegue colocar todas as regras de ética e moral, de valores, para funcionar direitinho. Sempre parece que tem alguém escapando com isso, tentando fazer alguma coisa que fuja a esses padrões que poderia, de certa maneira, estabilizar a nossa sociedade, a vivermos num mundo mais justo. Mas querendo ou não, as coisas não são assim. Talvez até o próprio Estado exista porque nós falhamos como seres humanos, como indivíduos, ao não conseguirmos respeitar a lei natural, por exemplo, sem ter que exista, sem que da necessidade de que exista um governo, um juizado, um aglomerado de pessoas e situações para estabelecer regras das quais ainda assim muitos não cumprem. Imagina se não existisse as leis. Não sou a favor, não estou nem defendendo, nem atacando as leis, não é a questão é essa, a questão é a realidade que aí se apresenta. Que tipo de sociedade existiria se nós não conseguíssemos estabelecer as leis? Em que momento o ser humano e que tipo de ser humano poderia viver em sociedade sem a existência de leis? E aí nessa realidade paralela, algumas coisas vão acontecendo e o que é chamado de janela de Overton vai se deslocando, e o que era absurdo um tempo atrás, hoje já não é mais. Se você tiver a oportunidade de ler o Utopia, o livro do Thomas More, que deu origem a essa palavra que tanto as pessoas usam, e que eu considero bastante pertinente, mas que apresenta problemas, você vai ver lá no livro que até a escravização de pessoas era uma coisa comum, ainda existiam escravos num livro que supostamente poderia ser o paraíso, um lugar, citando um lugar que seria um paraíso na Terra. Coisas absurdas que para a época, 1500 e alguma coisa ali, era uma coisa normal. Hoje, a gente fica tentando reescrever o passado, mudar a realidade das coisas. Então, uma das coisas que anda acontecendo para fazer com que essa realidade paralela vá tomando conta da realidade verdadeira, ficam todos repetindo a mesma coisa. Então, como num jogo de videogame, os progressistas vão tentando vencer as coisas por etapa. Então, ele descobre por que não deu certo, já não conseguiu implementar no Brasil a ditadura do proletariado na década de 50 e 60. Aí eles entendem uma coisa, eles avançam mais um pouquinho. Passados 20 anos, eles já avançam mais outro tanto em alguma outra questão. Hoje em dia, o que você vê aí é deturpação da linguagem, a tentativa de empurrar a goela abaixo uma linguagem neutra. A palavra motorista termina em A e ela não tem gênero. Para que tenha o gênero, você tem que colocar o artigo na frente, ou motorista ou a motorista. Então a palavra em si não determina o gênero. E como é que vai ficar? Adianta colocar motoriste? O motorista, a motor. Então assim, esses caras bateram a cabeça, são loucos. E tem gente que cai, e as pessoas mais simples, infelizmente assistindo programas de TV como a Globo, que vai lançar supostamente aí uma novela com linguagem neutra, são os loucos. O mundo está na mão de gente retardada, gente sem moral, sem escrúpulos, completamente imbecilizados, querendo estabelecer uma religião única. No mundo das artes você vê o que? Deturpação, você não sabe mais o que é o belo. Então estão destruindo toda a essência do que é ser humano. Se você não identifica e não consegue diferenciar uma coisa bela de uma coisa feia, sinceramente, então, já falei aqui no canal. Assistam os outros vídeos que eu tenho falando sobre isso. Querem te transformar num robozinho ou num animal, porque aí é fácil de te controlar. E um dos meios disso é deturpando a linguagem, deturpando a educação. Os professores, boa parte, estão todos doutrinados, não são capazes de sair dessa armadilha, de pensar o mundo diferente do que eles estão pensando, e ainda fica xingando os outros de reacionários. Eles são os reacionários, porque querem restabelecer de forma indireta, inconsciente, sem perceber, um feudalismo, uma elite dominando o mundo. Na parte da cultura, a alta cultura já
Os caras destruíram tudo, né? Se você escrever um bom livro aí e não for um livro progressista, você não vai conseguir editar seu livro, ou vai ter muita dificuldade. Querem te pegar pelos vícios, né? Os vícios são o mecanismo de dominação, depois você fica escravo dos seus vícios. A política, enquanto você está aí perdendo seu tempo e nós aqui deixando que eles façam essas coisas, a economia desanda, a política tenta derrubar o presidente a todo custo, pouco estão se lixando se vai ter uma crise econômica, se pessoas vão morrer ou passar fome, mas ficam pousando de bonzinhos, né? Falando em ciência, colocam ciência como Deus, colocam o Estado como Deus, colocam o progressismo como a religião. E a política de gênero não é diferente disso, uma coisa que você pode resolver individualmente, eles querem enfiar a goela abaixo. Novamente, sempre tirando o foco do que é mais importante, né? Tentando construir uma nova versão da realidade, deturpando as coisas. As agências de checagem, né, agências de fake news, tentam construir uma nova realidade diante daquilo que eles estabelecem que é verdade. Daqui a pouco até eles mencionam a ex-fake news, uma coisa que eles apontaram que era fake news ontem, que hoje, ao perceber que era verdade, eles falam que é ex-fake news. Ela não se torna realidade simplesmente. É só loucura, insanidade atrás de insanidade. E aí tem aquela frasezinha, né? Quem vai vigiar o vigia? Se você acredita em alguma agência de checagem, você já se perguntou quem é que controla ou acompanha ou regulamenta o trabalho desses caras? Os progressistas, os esquerdistas. Ter razão é diferente de estar em sintonia com uma versão da razão combinada, arranjada. Então, ter razão não significa mais nada, a não ser que você esteja sintonizado com esses malucos, com esses imbecis. Aí você pode até se sentir inteligente, mas você não passa de um manipulado. Quem se deixa cair nessa história está mais vendido que, sei lá, quando a realidade vira uma mentira e quando a verdade deixa de tomar sentido, porque as coisas já estão tão distorcidas que você já nem sabe mais o que é verdade e o que não é verdade. Sabedoria, tranquilidade, leia bons livros, acompanhe bons canais, existem bons canais. É difícil porque os psicopatas, os sem caráter, conseguem fazer você acreditar que o MBL, por exemplo, é um movimento de direita, um absurdo. Os caras fazem pacto até com o Ciro Gomes. E que, infelizmente, até o Novo já não consigo mais... O próprio Novo já não sabe mais o que ele é. Então, enfim, vamos aguardar, né, ver se as coisas se resolvem e que as pessoas, de fato, coloquem uma etiqueta no pescoço, já que quer colocar etiqueta, mas que pelo menos a etiqueta corresponda com a realidade. Se é para ser liberal, tenha atitudes de liberal. Não adianta ficar falando, né? Senão não adianta, é só baboseira. Falar que é liberal é fácil, os caras têm que demonstrar que estão preocupados realmente em desenvolvimento pelo mercado. Existem alguns ataques aí, só para concluir o vídeo, com relação a dois extremos, né? Os anarcocapitalistas, né? Paulo Cogos aí se coloca como monarquista anarcocapitalista. Ele faz até uma boa defesa dos pontos que ele tem para colocar, mas eu não o distingo, guardadas as devidas proporções, de um utopista, de alguém que pega ao pé da letra ali a teoria, e são argumentos que são válidos, mas que na prática não se resolvem. O mercado, a economia é um mundo à parte. Gostaria eu que o mundo tivesse uma consideração em colocar a economia com os valores da lei natural, com essa base que deveria reger a todos, mas que infelizmente não é assim que acontece. Enquanto isso, nós vamos trabalhando e fazendo o que é possível, o que é melhor. E aí esses caras ficam agora atacando o liberalismo. Eu já falei aqui, eu acredito numa espécie de... Eu sou um pouco liberal e um pouco conservador, apesar desses caras aí acharem que é uma coisa absurda. Sim, a economia, liberalismo na economia, um mundo um pouco paralelo, infelizmente, ou não, porque é o que é, com a base do conservadorismo, uma base forte, baseada na lei natural, na lei divina, que possa reger as coisas e a gente seguir um caminho do bem. Enquanto não encontrarem uma maneira de fazer isso sem liberar o mercado,
né? A gente sabe que tem problemas, sim, tem problemas. Problemas sérios às vezes, né? De grupos dominando o mercado, de monopólios, oligopólios e etc. Mas é assim, por enquanto é assim. Enquanto a gente não souber como resolver essa questão, sim, vai existir um mundo paralelo chamado economia, que não está desligado do nosso mundo, mas que não é totalmente regido pela lei natural, pela lei divina. Infelizmente. Mas é o que temos por enquanto.